pessoal, eu sou o professor Gabriel Correia, bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez, hoje a gente vai discutir algumas questões sobre fusos horários. Para atender uma demanda de vocês que pediram exercício e também dos meus queridos alunos do colégio do primeiro ano, que a gente trabalhou essas questões essa semana nas nossas aulas EAD. Então eu vou resolver essas questões, é tanto útil para ti que quer fazer um vestibular, quanto para meus queridões lá do colégio, beleza? Então, dentro desse processo eu vou resolver questão por questão. Para quem não viu ainda essas questões, vai aparecer a imagem. Se tu quer tentar fazer a questão antes de eu resolver, pausa o meu áudio, analisa, faz a questão e a resolução vai vir em sequência, perfeito? Então, sempre que eu for fazer a questão, ela vai dar uma congelada aqui na tela para vocês. E aí depois vem pra mim, pra gente trabalhar um pouquinho na resolução, beleza? Vamos fazer 5 questões pro vídeo não ficar longo. E dentro desse processo a gente trabalha nessa atividade, beleza? Então tá, primeira questão, gente, na tela pra vocês. A questão versa sobre, uma questão da Federal do Rio Grande do Sul, e ela versa sobre um dos clássicas pedidas, né, dos fusos horários. O que ela vai trazer? Além da conversão entre os fusos horários, ela também vai te pedir para calcular um tempo de viagem, ou seja, além de eu ter que calcular a diferença entre os fusos, eu sou obrigado a também conhecer um pouquinho desse deslocamento, acrescentar essas horas de deslocamento. Volta aqui para o quadro então. Bom, gente, o que vocês têm aqui? Montei o esquema. Vocês têm uma embarcação no fuso 30 graus, essa embarcação no fuso 30 graus vai se deslocar até o 45 oeste. Tem que saber os fusos brasileiros. Se tu não viu essa aula, está aqui disponível nessa mesma playlist. Então, eu vou ter que regressar até essa região do Rio de Janeiro. Ele até te dá a inclinação do trajeto que ele faz, mas isso é irrelevante pra gente. O que importa aqui, gente, é vocês trabalharem com este tempo aqui, ó, o tempo de deslocamento. Para eu saber que horas ele chegou no Rio de Janeiro, a única referência que eu tenho é o meridiano de Greenwich. Então ele diz que são 14 horas em Greenwich e o processo todo vai ocorrer no hemisfério oeste. Então eu já dei algumas dicas aqui. Como é que eu faço a questão? Se são 14 horas em Greenwich, automaticamente no meridiano 15 graus oeste tem que ser 13 horas, perfeito? Então, dentro dessa lógica aqui, o que é importante que você saiba? Nós vamos nos deslocar dessa referência para essa. Então, 13 horas, agora 12 horas. Então, a gente já chegou no horário que a gente precisa para o nosso cálculo. Nós sabemos, então, que nossa embarcação partiu desta coordenada longitudinal, 30 graus oeste, neste horário, 12 horas. Perfeito? Que horas eram no Rio de Janeiro a hora que ele partiu? Ele partiu às 12, no Rio de Janeiro eram 11 horas. Fechou? Portanto, vocês têm aqui uma condição básica, né? Pra gente já saber o nosso horário. Gente, nas alternativas, não é o caso dessa questão, mas as alternativas provavelmente, muitos desses cálculos já apresentam uma alternativa 11 horas, por exemplo, tentando induzir vocês ao erro. A questão principal aqui, gente, 13, 12 e 11 horas, é vocês somarem o tempo de deslocamento, né? Mais 8 horas. Significa que o trajeto dessa embarcação, quando ele saiu era o meio-dia e já eram 11 horas no Rio de Janeiro. Mas ele não se teletransportou, ele tem todo um tempo de deslocamento que vai ter que ser somado. E aí vocês chegam à resposta 19 horas. Beleza? Vamos para a próxima questão? Então tá, pessoal, vamos para a questão número 2. Vai aparecer na tela para vocês agora. Foi! Bom, gente, essa questãozinha, quem quiser fazer, pausa o vídeo, faz a questão que eu vou começar a explicar. Essa questãozinha, gente, ela vai trabalhar muito, a maior dificuldade dela é fazer vocês localizarem os pontos envolvidos. Então ela brinca muito com a distância entre os pontos, fulano está não sei quantos distantes de ciclano, e nisso o aluno acaba se perdendo. Mas o cálculo final dela, depois de posicionar todo mundo, é bem simples, beleza? Façam a questão aí, vamos para a resolução. Gente, dentro desse processo, vindo aqui para o quadro, vocês têm a seguinte situação. A nossa referência, a única referência que nós temos é o ponto A. E ele quer saber o horário do ponto P. Aqui no meu quadro, você vai ver que já está tudo montado, né? Mas
O ponto A próxima referência que ele vai te dar lá no final do enunciado é que o ponto A ele está a 135 graus leste do ponto D de dado. Então eu vou voltar, ó, flechinha roxinha aqui, até o ponto D. Descobrimos que o ponto D fica mais ou menos no fuso -3 antes de Greenwich, ou seja, fuso 45 oeste. Beleza? Eu não preciso fazer cálculos de hora dele aqui, porque a pergunta é bem clara. A pergunta só quer saber do B. A segunda referência que ele vai dar está 2 horas à frente do nosso querido ponto D de dado, né? E aí a gente vai descobrir no 15 oeste o ponto C. Fez uma flechinha verde vindo para cá, adiantando o relógio. Em 2 horas descobrimos o ponto C. Depois ele quer que vocês digam o ponto C, aí sim do C para a nossa resposta. Nós vamos ter aqui, né? Vamos descobrir finalmente onde está o B de bola. Nós temos aqui o C saindo desse processo do 15 oeste, saindo desse meridiano, mais 135 graus em direção a leste. Ele vem e vai para lá no 120 leste. Beleza? Achamos o ponto B de bola. Agora o cálculo vocês vão ver que é muito simples, porque da referência que eu tenho o horário para a resposta correta, nós temos um pulinho bem simples, ó. Se aqui são 19h15, no fuso, no meridiano 105 leste tem que ser 20 horas e 15, aqui no 120 leste tem que ser então mais uma horinha, 21 horas e 15. 21 horas e 15. Fechou, gente? Letra C de carinho, compaixão. Vamos para a próxima? Então tá, gurizada, vamos para a terceira questão na tela aí para vocês. Bom, essa questão, como a questão anterior, mais uma vez eu vou dizer, quem quiser fazer a questão é só pausar o vídeo. Então, nessa questãozinha, gente, como a gente está trabalhando igualzinho à questão anterior, eu vou jogar com posicionamento e a partir do posicionamento tentar adivinhar a localização de alguns deles. Uns estão em referência aos outros, isso atrapalha um pouco, né? Mas fica tranquilo a gente fazer, beleza? Então, dentro desse processo, o que é importante? Volta pra cá. Ele te dá como referência o 15 horas em Greenwich. Então tá, é a partir dele que nós vamos trabalhar. Concordam comigo? Dentro desse processo, ele vai te dar mais uma referência. Ele te entrega o ponto A. O ponto A está a 105 leste. Gente, pra mim é mais tranquilo que eu já sei, quando eu tenho a longitude de 15 em 15, quantas horas a mais ou quantas horas a menos eu tenho de Greenwich. Treinem isso, que isso é útil para esse tipo de questão. A cada 15 graus, 1 hora, né? Portanto, 105 tem que dar mais 7 horas em relação a Greenwich. Fechou? Tranquilinho? Dentro desse processo, ele vai te entregar o ponto B, dizendo que ele está a 30 graus oeste. Mas não oeste no hemisfério oeste. A 30 graus oeste do ponto A. Reparem isso no enunciado. Então, eu vou trazer mais 2 fusos para... Desculpa. Eu vou trazer mais 2 fusos em direção ao oeste e chego que o B se encontra no 75 leste mais 5 horas em relação ao Greenwich. Fechou? E o terceiro, que é o ponto C, é o mais tranquilo, que ele já te dá direto, não precisa fazer muita balaca, que é 45 oeste menos 3. Inclusive, esse é um fuso importante para o território brasileiro, né? Dá uma olhadinha nessa aula, aqui nessa playlist. Então, dentro desse processo, agora a gente só vai fazer a funçãozinha de dar os horários para eles. Se são 15 horas em Greenwich, mais 7 horas, o ponto A tem que ter 22 horas da noite, 10 da noite, ou seja, lá no ponto A já estamos com esse horário mais avançado. Na sequência, eu só vou diminuir 2 horas para descobrir o B, porque a diferença deles é de 2 horas, ó, 30 graus. 20 horas. Fechou? Já ficamos praticamente com 2 alternativas só, né, gente? Então, dentro desse processo, quem vai matar vai ser o ponto C. Mas o ponto C eu não preciso nem dessas horas aqui, porque eu já tenho uma referência mais perto, mais fácil de fazer. 15 horas até o menos 3. Então, vocês têm 15 menos 3... 12 horas, quase derrubo minha xícara de café. Bom,
Dentro desse processo, nós vamos ficar com essa sequência: 22, 20, 12 horas. Só conferindo a letra, é letra D de dado. Vamos para a próxima? Então tá, pessoal, estamos aqui para a questão 4 na tela para vocês. Bom, mais uma vez vou repetir, pausa se quiser fazer. Questão 4 vai analisar um deslocamento de Paris para o Rio de Janeiro. Tem alguns defeitinhos essa questão, tá, gente? Primeiro, Paris costumeiramente se encontra, né, utiliza o fuso +1 em relação a Greenwich, perfeito? Como se ela estivesse mais próxima do 15 graus. Porém, a longitude de Paris faz a gente pensar que ela usa o meridiano de Greenwich como referência horária, tá? A gente vai ignorar essa alteração política da capital francesa, da França, perfeito? Para a gente poder fazer o exercício com os dados que o enunciado tem. Beleza? Isso é muito importante. Dentro desse processo tem um outro defeitinho que é o deslocamento de Paris ao Rio de Janeiro em 4 horas. Eu achei fenomenal isso. Os caras têm um turbo nesse avião que fez um deslocamento muito rápido. A gente não se desloca. Tem algumas localidades no território nacional que as viagens são mais longas que essa, né? Mas vamos considerar que os dados da questão, tá? Da questão. Dentro desse processo, gente, o que é interessante vocês verem? Paris, então estabelecida dessa forma, vai ter uma relação direta, né, com o Rio de Janeiro, fazendo esse voo, esse translado diretamente. Portanto, eu tenho um horário referência, nós vamos considerar Paris a partir da sua longitude. Se ela está no 2 graus leste, ela vai pertencer ao meridiano de Greenwich. Mais uma vez vou dizer, na prática Paris utiliza o fuso +1. Nós vamos usar o dado da questão porque a maior parte das questões vai vir nesse sentido. Então, 2 graus a mais do que o meridiano de Greenwich ainda está na sua área de influência, que vai 7,5 para um lado, 7,5 para o outro. Dá uma olhadinha lá na nossa primeira aula de fusos para ver isso. Então, se a gente está trabalhando com Greenwich aqui, automaticamente nós vamos ter no Rio de Janeiro o meridiano 45 oeste. Rio de Janeiro no 43, meridiano múltiplo de 15 mais perto é o 45 oeste. Então eu arredondei para os múltiplos de 15 para a gente descobrir os meridianos centrais. Se a questão fosse de horário solar, a gente teria outras complexidades. No caso é horário político, então eu vou ignorar essa fraçãozinha e vou direto para o meridiano central mais perto. Beleza? Se aqui são 12 horas, aqui automaticamente tem que ser menos 3 em relação às 12 horas. 12 horas menos 3 equivale a 9 horas. Então, nós vamos sair de Paris às 9 horas no Rio de Janeiro. Então, Paris era meio-dia, no Rio de Janeiro, quando a gente saiu de lá, ainda eram 9 horas. Faltou o que, gente? Mais 4 horas de deslocamento. 9 mais 4, nós vamos trabalhar então com a resposta 13 horas. Chegamos às 13 horas no Rio de Janeiro. Beleza? Vamos para a próxima, nossa última questãozinha? Então tá, pessoal, nossa última questãozinha para vocês aí na tela. Bom, essa questão vai trabalhar com horário real, horário verdadeiro, né? E vai trabalhar, é uma questão da Federal do Rio Grande do Sul, minha casa, onde me formei, alegria da minha vida. Então, essa questão da Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, ela acaba trabalhando com a seguinte questão. Ela te dá o meridiano central, que define o horário político de Porto Alegre, é o horário -3, o fuso -3, horário de Brasília, perfeito? E ele te pergunta, quando que Porto Alegre tem de fato o seu horário real no meio-dia? Quando a posição solar em Porto Alegre está de fato no meio-dia? Essa é a grande questão. Perfeito? E aqui vocês têm que tomar cuidado, gente. Por quê? Volta para cá rapidinho. Se eu digo para vocês, vamos fazer um exemplo, vamos construindo a resposta. Se eu digo para vocês que é meio-dia lá em Brasília, Porto Alegre tem uma diferença de 6 graus. E cada grau, quando eu falo de horário real, horário solar, não o político,
cada grau vale 4 minutos. Beleza? Se eu tenho 4 minutos, a diferença é de 24 minutos entre esses dois meridianos. A posição solar apresenta uma inclinação que Porto Alegre, se fosse seguir a real relação do seu meridiano com o Sol, teria aí uma diferença de 24 minutos em relação ao que marcava no relógio, o horário político. Por isso, essa diferença tem que ser considerada quando eu trabalho com essas questões. Se em Porto Alegre 45 oeste aqui, tem que usar o 45 oeste, é meio-dia político aqui em Brasília, no nosso horário -3, Porto Alegre vai ter o horário real de aproximadamente 11 horas e 36 minutos. Ou seja, Porto Alegre é mais oeste, então tá com o horário mais atrasado. Deu para entender? Mas não é isso que a questão está perguntando. A questão quer saber quanto tem que marcar no relógio para ser meio-dia em Porto Alegre. Bom, então vamos fazer um movimento contrário. Se em Porto Alegre é meio-dia, eu tenho que marcar no relógio meio-dia e 24. O tempo tem que passar aqui para, nas conversões, dar certinho meio-dia em Porto Alegre. Beleza? Horário real é para vocês. Lista feita. Beijo pro meu pessoalzinho aí do primeiro ano, né, do ensino médio. Vamos seguir trabalhando essas questões. E para vocês que queriam trabalhar dentro daqueles exemplos de fuso horários, queriam uma aula mais concreta, tá aqui a aulinha com os tipos de questões que caem de fuso horários. Gente, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar esse vídeo. Beijo para todo mundo!